Cada dia que passa é mais comum ver notícias como essa daqui, ó. Jovem de 12 anos fica milionário depois de investir R$ 2.000 em Bitcoin. Garota de 13 anos fica milionária com NFTs. Brasileiro fica milionário comprando Dogecoin. Já viu isso aqui? Menina de 13 anos se tornou uma das milionárias mais bem-sucedidas do mundo. Tem vários vídeos dos Estados Unidos que saem assim. E não importa quanto você se esforce, não importa quanto você trabalha, quantas horas você fica ralando e resolvendo o problema. Sempre que você abrir qualquer rede social que você usar, vai ter alguém lá que ficou mais famoso que você, ficou mais rico, mais rápido que você, de uma forma mais fácil do que você tá fazendo, que vai ter uma vida praticamente de rei, com um carrão, casas gigantescas, viagens de luxo, e algumas dessas pessoas vão dizer pra você que a forma que você tá trabalhando e vivendo a sua vida é a forma errada de fazer as coisas. Calma, porque no vídeo de hoje eu vou te dar 6 razões do porquê você abre o seu celular e você sempre vê aquele seu amigo, seu vizinho ou qualquer outra pessoa que muitas vezes é bem mais nova do que você e que muitas vezes parece que é menos inteligente que você, que sabe menos que você, mas parece ter muito mais dinheiro do que você. Hoje eu vou investigar esse assunto e eu vou te trazer um pouco dessa paz interior. Mas antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreva. Vamos lá! O primeiro motivo que explica um pouquinho do porquê todo mundo parece ter mais dinheiro do que você é extremamente simples. Por ele ser simples, eu decidi começar por ele mesmo. É uma questão de lógica. Quando eu era assessor de investimentos, a minha rotina era mais ou menos assim, ó. Eu acordava, aí eu tomava banho, tomava café da manhã, aí eu pegava a linha amarela para ir pro trabalho, depois pegava ônibus, aí eu chegava no escritório, eu trabalhava de 14 a 16 horas por dia, voltava para casa, pegava o terminal Jardim Ângela, andava ali pelo Extra, era quase assaltado, dia sim, dia não, tomava banho, ia dormir, e às vezes, quando sobrava um tempinho, eu jogava um videogame, um computador ali no final de semana. Foi assim durante 7 anos trabalhando no mercado financeiro. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte, seja sincero, você gostaria de acompanhar a rotina de uma pessoa assim, que pega trem, ônibus e trabalha? Provavelmente não. Então você já conseguiu entender ou eu preciso explicar um pouquinho mais? A minha rotina, ela era muito parecida com a de milhares de pessoas por aí. Não tinha nada demais. Tirando o fato de que eu trabalhava muito e muitas vezes muito mais do que a maioria das pessoas, o resto do meu dia a dia era igualzinho. E quem consome conteúdo na internet não quer chegar em casa, deitar no sofá e ver uma pessoa fazendo a mesma coisa, pegando metrô, ônibus, trabalhando no escritório. Essas pessoas querem consumir um conteúdo que de alguma forma vai distrair a mente delas, que vai maquiar a vida que elas mesmas têm. Eu não postava essa minha rotina exaustiva de trabalho, eu não ficava mostrando o ônibus lotado, nem as minhas olheiras. E se você for voltar aos meus vídeos aí, cara, eu tinha olheira até ontem aí, né? O pessoal sempre comentava nos vídeos, né, Kaique? Ele falava assim, você passa maquiagem no olho, o olho sangrando, porque eu não dormia, cara. Mas quando eu ia num restaurante no final de semana, beleza. Quando raras as vezes eu viajei pra algum lugar, ou quando eu fazia qualquer coisa que fosse diferente, aí sim eu postava. E todos os seus amigos, vizinhos, parentes, eles fazem a mesma coisa. Eles não vão mostrar a parte chata da vida deles. Eles só vão mostrar as partes boas. Então esse é um dos 6 motivos que explica o porquê parece que a maioria das pessoas curte mais a vida do que você e tem mais dinheiro que você. É puramente uma questão de perspectiva. E o segundo motivo que explica porque todo mundo parece que tem mais dinheiro do que você é um motivo mais pautado no emocional financeiro das pessoas. Eu chamo isso de símbolo de status. O ponto aqui é o seguinte, tem 2 tipos de símbolos do dinheiro. O primeiro é o símbolo de status. Então, suas roupas de grife, os carros de luxo, as mansões. E o segundo é o símbolo da riqueza, que é o tempo livre, possibilidade de dizer não, liberdade financeira. Esse segundo, ele é muito difícil de comprar se você não tem uma vida financeira organizada. Pensa que assim, uma pessoa endividada, com família para sustentar, não tem tempo livre e nem possibilidade de dizer não, muito menos liberdade financeira. Porque essa pessoa precisa trabalhar muito, precisa aceitar muitas vezes trabalhos que não quer para poder pagar as contas. Se você precisa aprender a se organizar e alocar seu dinheiro livremente na sua conta. Agora, transparecer o primeiro símbolo de riqueza, parcelando certinho, qualquer um consegue. Qualquer um compra o iPhone 16 hoje em dia. Qualquer um. Só precisa ter crédito disponível na conta e possibilidade de parcelar até 12, 24 vezes. Aí dá o final do ano, você abre o Instagram, tá todo mundo na praia, todo mundo tirando foto chique, bebendo uma bebida chique, de roupa chique, numa festa chique, no Nordeste e desceu pro ABC. Cara, então assim, você que ficou em casa, economizando, estudando, trabalhando, você pensa, nossa, mas todo mundo ficou rico esse ano, só eu continuo aqui ferrado. A real é que muitas dessas pessoas contraíram dívidas pro ano inteiro de 2025, sem nem saber se vão pagar, pra viver um final de ano por causa de uma música que elas viram por aí. Então pensa que se a pessoa parcelou a viagem, ela tem que segurar o emprego dela até o fim das parcelas. Porque se ela for demitida, já era, vai sujar o nome. Se for empreendedor, vai ter que faturar. Então você não cai nessa. Porque pra ter riqueza de verdade, que é liberdade pra você e sua família, você vai precisar abdicar dessas armadilhas financeiras.
Você não pode viver luxos e sonhos antes da hora. Tem a pessoa que ganha 5 mil e escolhe parcelar uma viagem de 12 mil em 12 vezes. Também existe a pessoa que ganha 5 mil e escolhe investir 12 mil durante o ano. O que você quer ser? Só uma delas enriquece em longo prazo. Só uma. Terceiro motivo. Algumas pessoas, elas nascem com uma vantagem financeira. Isso é fato. Então, algumas pessoas são simplesmente ricas. Isso é fato. Às vezes, você começou a sua carreira humildemente, trabalhando muito, pegando lá o transporte público, teve que ajudar as contas da família, não sobrava nada pra investir. Esse foi um pouco do meu caso. Mas tem gente que, mesmo não sendo grande herdeiro, conta com o suporte dos pais, vive na casa deles, ganha carro, em alguns casos até apartamento. Eles são indicados para trabalhos melhores. As pessoas assim, muitas vezes também tiveram educação de qualidade. Então essa estabilidade dá uma segurança até para correr mais risco. E não quer dizer que você não pode atingir o mesmo patamar financeiro delas. Você pode. Eu tive que ajudar muitas pessoas a pagarem dívidas e mesmo assim eu consegui conquistar o meu espacinho aqui. Mas o seu esforço ele vai ter que ser maior. O seu empenho, os riscos que você vai tomar vão ser maiores. Você precisa aceitar a realidade. O mundo não é perfeitamente balanceado e justo, não aos nossos olhos. E você não vai mudar o mundo. O máximo que dá pra fazer é mudar você. E o terceiro motivo se conecta muito com o quarto, que é o seguinte: você só olha pra cima. Então, você não olha pro seu vizinho, você não olha pra quem estudou com você não olha pros seus pares no trabalho. Então, pra quem que as pessoas vão olhar? Pro jogador de futebol, que mora numa cobertura, aquela influenciadora que ficou milionária cedo. Você vai olhar pro seu chefe, você vai se comprar com o seu chefe. E aí você vai esquecer de olhar pros lados ou pra baixo. O que isso gera? Ganância. Porque você não vai aceitar quem você é, onde você nasceu, as suas condições. Então você não vai fazer tudo isso pra depois pensar em como melhorar. Olhar pro lado e pra baixo não é sobre se conformar, mas sobre entender onde você tá, valorizar o que você já tem e começar a construir a partir disso. Se você não valoriza o que você já tem, você nunca vai valorizar o que você vai conquistar no futuro. Você vai viver sempre insatisfeito. Você quer exatamente o que os outros já conseguiram. Por isso, você só olha pra cima. Você só se compara com quem já chegou lá. E o perfil do ganancioso é esse. Ele quer tudo fácil, atropela os outros se for preciso e abre mão de qualquer princípio pra conseguir o que quer. Ele não consegue enxergar o esforço e a rotina de hábitos que existe por trás de quem atinge resultados. Sabe aquela pessoa que fala, eu faria de tudo pra emagrecer, mas ela não faz dieta, não faz academia e não se esforça? É a mesma coisa pras finanças. Sempre tem quem diz, eu faria de tudo pra ser milionário, mas não trabalha, não assume risco e não se esforça. Se você é assim, começa a alterar sua mentalidade, porque dinheiro é uma consequência, nada além disso. O quinto motivo, ele vem pra solucionar o que pode estar na sua cabeça agora. Ah, primo, mas eu olho pro lado e ainda assim todo mundo parece melhor do que eu. E tem duas possibilidades. A primeira é, você não enxerga o esforço oculto. Muitas vezes você olha pros seus colegas de trabalho que ganham o mesmo que você e você pensa, como que eles fazem pra gastar mais do que eu? Tem um dado muito interessante que aponta que em torno de 40% dos brasileiros fazem bico pra complementar a renda. Eles adicionam mais ou menos uns R$1.000 a mais todo mês na conta. E tem aquele colega que faz trufa pra vender, tem aquele colega que faz freela para outras empresas, tem aquele colega que vende alguma coisa ou serviço na internet. Mas você não enxerga essas horas de trabalho ocultas. As horas de sono perdidas dessas pessoas. E a segunda possibilidade é você achar a grama do vizinho sempre mais verde. Então você vai ver o colega bem vestido, você vai pensar, queria ter mais dinheiro pra comprar roupa como aquele cara. Você vai ver outro de carro e você vai pensar, meu Deus, eu queria ter mais dinheiro pra poder comprar um carro. Mas é tudo questão de prioridade. Muitas vezes, o bem vestido investe mais dinheiro em roupa porque gosta, mas ele deixa de gastar com transporte e ele só anda de ônibus e trem. O colega que tem um carro muitas vezes vai andar de meia furada e vai deixar de pedir delivery, porque ele definiu como prioridade ter um carro. Uma das coisas que eu sempre priorizei foi investir em conhecimento e ativos no geral, em coisas que colocariam mais dinheiro no meu bolso. E quando eu cheguei num certo patamar de liberdade financeira, eu decidi começar a compartilhar a educação financeira gratuitamente aqui no YouTube e vender também conteúdo e serviço um pouco mais premium para quem tivesse interesse em dar um segundo passo. E, bom, vamos pro sexto e último motivo do vídeo. Existiam dois comerciantes, um com uma loja na frente do outro. O primeiro, ele aparecia sempre com as ideias geniais, ele colocava em prática, ele vendia muito. O segundo ia lá e ele copiava e não vendia nada. Aí o primeiro lançava uma promoção legal, muito bem pensada, ele vendia muito. Aí o segundo fazia a mesma coisa e não dava certo igual. Aí passou 20, 30 anos. O primeiro sempre expandindo, abrindo mais loja, ficando multimilionário. O segundo, ele não passou aperto, mas ele também não cresceu igual. E aí um dia, ele sentou pra conversar com o primeiro e ele falou assim, poxa, preciso confessar uma coisa, eu passei a vida toda te copiando, fazendo exatamente o que você fazia e nunca deu certo, eu não sei o que aconteceu. E aí o segundo respondeu, é simples. Enquanto no meu negócio tinham 4 olhos, no seu não tinha nenhum. Porque às vezes o seu problema é cuidar demais da vida dos outros. O tempo é o seu ativo mais precioso, primo. Você não consegue comprar mais. Então para de perder seu tempo cuidando da vida dos outros, fofocando, se preocupando com o que o outro faz. Gasta esse tempo com você, sua família, suas metas. Eu vejo muitas pessoas que passam muito tempo produzindo polêmicas, fofocas e falando em cima do que eu produzo, como se a vida delas estivesse resolvida. A minha está resolvida. E a vida delas é tentar ganhar sucesso falando da minha. E muitas vezes, e na maioria das vezes, elas não conseguem. Por quê? Porque estão muito ocupadas falando da minha. Ao invés de viver a própria vida
vida aí, buscando os seus próprios caminhos para enriquecer, crescer e prosperar. Então faça isso, primo. Para de perder tempo acompanhando a vida alheia e comparando o seu bastidor com o palco de outra pessoa, porque é o que essa pessoa vai te mostrar. O perrengue dela, você não sabe, mas o seu, você vive, não é? E é isso aí, primos. Já que você gostou e assistiu até o final, se inscreve e clica no sininho para receber notificação quando eu postar um vídeo novo. Até a próxima, tamo junto.